Senhoras e senhores, boa noite. Nos termos da Lei Complementar de número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, estamos realizando a 10ª audiência pública de finanças sobre o cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre do exercício de 2015. Agradeço a presença da senhora Raquel Campanhol, secretária municipal de Fazenda, e registro a presença dos vereadores. Aqui está terceiro quadrimestre. Então, houve um erro, é o primeiro quadrimestre do exercício de 2015. 16. Nossa, passaram a informação correta aqui. Quero registrar a presença dos vereadores Felipe Sanches, Giovanni Bonfim, Juca Bortolucci, Alex Baker e o Wilson da Engenharia. Para início dessa audiência pública, faremos a leitura do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar de número 101 de 2000. Artigo 9º. Inciso 4º. Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no artigo 1, no inciso 1 do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Queremos esclarecer que apenas as questões relacionadas com as metas fiscais poderão ser tratadas nessa audiência pública. Portanto, não permitiremos a inclusão de outros assuntos estranhos à finalidade para a qual foi convocada. A senhora Raquel Campagnol, secretária municipal de Fazenda, está nesta oportunidade representando o senhor prefeito municipal e é quem usará da palavra para exposição ao que, após as perguntas, serão feitas. Então, com a palavra, a secretária. Boa noite. Gostaria de cumprimentar o vereador Bebeto, presidente da Comissão de Finanças dessa casa, o vereador Wilson e o vereador Alex, que compõem também a Comissão de Finanças, ao vereador Juca Bortolucci, presidente dessa casa. Gostaria de cumprimentar também o vereador Giovanni Bonfim, aqui presente, e o vereador Felipe Sanches. Nós estamos aqui para apresentar os dados do primeiro quadrimestre do ano de 2016. O primeiro quadro diz respeito às receitas. No primeiro quadrimestre, foi arrecadado de receitas correntes R$ 169.714.563,33 35,56% do total previsto, sendo que uma das maiores receitas das correntes são as transferências correntes, que representaram 109 milhões nesse primeiro quadrimestre, seguida das tributárias, que são 37 milhões. As receitas de capital, R$ 2.701.763,02. A dedução do Fundeb de R$ 14.329.833,07, um total de R$ 158.138.060,72. Como nós podemos ver ali, a maior receita do município, ela vem das transferências correntes, que são o FPM e o ICMS, né? Em segundo lugar, são as tributárias, que incluem IPTU e ISS, mas elas são muito menores do que as transferências correntes. O nosso município ele depende muito das receitas que vêm do governo do Estado e federal, que é o ICMS e o FPM, né? São as nossas maiores fontes de receita. O Fundeb também está aí nessa conta. No segundo quadro, é o total das despesas, né?
O total de despesa empenhada no primeiro quadrimestre, de despesa corrente, R$ 201.596.070,78. Despesa de capital, R$ 27.011.133,02. Total de despesa de capital, total de despesa, R$ 229.920.850,75. No primeiro quadrimestre, é onde são empenhados o maior volume de despesa, que são empenhados os contratos, né? Que nem ali a gente pode observar que tem 27 milhões empenhados de despesa de capital, por exemplo, mas a gente pode ver que só liquidou 6 milhões e 700 até agora. Então, a diferença, ou ela pode ser liquidada durante o ano, ou vai ser cancelada se não for realizada. De despesa corrente, foi liquidada R$ 138.035.001,68. Total de despesa liquidada, que foi o que realmente aconteceu no primeiro quadrimestre, foi R$ 145.049.378,96. Um comparativo com o que foi arrecadado, teve uma despesa menor em R$ 13.088.681,76. Aí as despesas por funções. Desse total de 229 milhões empenhado, a maior despesa empenhada é a da saúde, que foi comprometido até agora 66.467.871,36. Agora, do que foi liquidado, foi apresentado, acredito que hoje de manhã, pela equipe da saúde. A educação. Foi comprometido 46.025.704,77 até agora do orçamento. E a outra despesa grande é a de saneamento, que é 40.154.759,70, que são despesas do DAI. Em sequência, uma despesa grande também é a administrativa, que são as despesas administrativas de todas as secretarias, que dá 24.120.459,33. A receita corrente líquida nesse período do primeiro quadrimestre foi de R$ 404.270.681,38. A despesa corrente líquida é a que a gente usa como base para calcular os índices de despesa com pessoal e de limite de endividamento com dívida a longo prazo, né? Que a gente vai ver mais para frente, está um quadro mais à frente. Resultado primário. As receitas fiscais líquidas somaram R$ 157.274.312,17. As despesas fiscais, R$ 142.571.785,13. Uma diferença de 14 milhões entre a receita e despesa, 702.527,04. O resultado nominal. O resultado nominal, nesse período, que ele compara a dívida consolidada, que é a dívida a longo prazo, os restos a pagar e abate do que o município tem de recurso financeiro disponível. Então, essa conta entre os restos a pagar e a dívida a longo prazo, que é a dívida que tem anos para ser paga, que é a longo prazo, deu uma diferença de R$ 3.144.913,69, que essa é a dívida fiscal líquida. Aí os restos a pagar, demonstrativo dos restos a pagar. Dos restos a pagar liquidados, as inscrições até 31/12/2015 foi de R$ 67.445.751,01. Desse total, R$ 48.914.978,56 foi pago. Foi cancelado R$ 20.133,70.
tem um saldo hoje de 18.510.638,75. O próximo quadro é dos restos a pagar não liquidados, que são aqueles que a gente só empenhou e não chegou nota, não foi liquidado. Tinha escrito até 31/12/2015 10.796.888,32. Dessas inscrições foram liquidados 1.773.875,04. Desse total que foi liquidado, foi pago 1.720.768,95 e cancelado 1.730,15, tendo um saldo hoje de não liquidado de 9.074.389,22. Esse saldo ele só vai sendo pago se ele realmente for liquidado, senão ele é cancelado. E grande parte dele são de contratos e convênios que a gente não pode cancelar o empenho, tem que deixar ele, inclusive tem um saldo que é de 2014. Aí é o quadro de despesas com pessoal. O total de despesas com pessoal no primeiro quadrimestre foi de 303.112,18. A despesa com pessoal, ela leva em consideração as despesas desde maio de 2015 até abril de 2016. São 12 meses acumulados, direto. Total de despesa com pessoal agora no primeiro quadrimestre representou 56,72% da arrecadação das receitas correntes líquidas. A dívida consolidada líquida, ela é menor do que o limite de 120%, né, que seria os 475 milhões. O município não tem concedido de garantia nada. Operação de crédito está abaixo também do limite, que é de 64 milhões que poderia ter. E antecipação de receita de ARO, que é a antecipação de receita orçamentária, não tem nenhuma operação dessa contratada. As informações que nós temos do primeiro quadrimestre são essas, né? O primeiro quadrimestre é o que representa a arrecadação no volume maior de recursos próprios, né? Que tem aí do IPTU, que vence a primeira parcela sempre no primeiro quadrimestre, que é dia 20 de março, então ela acaba sendo um pouquinho maior, né? E desse valor, e as despesas no começo do ano, elas acabam sendo menores também, porque até que os serviços vão acontecendo no início do ano, e então por isso que tem um saldo aí no ano de receita e despesa de 13 milhões. E esse saldo positivo ele é utilizado para abater dos restos a pagar, que são as despesas que ficaram do exercício anterior. Secretária, eu gostaria de fazer uma pergunta. Existe na prefeitura empresas, né, fornecedores, que estão sem receber há mais de um ano? Olha, mais de um ano, acredito que não. A gente tem empresas que estão com saldo para receber do município, mas eu acredito que não nesse período, que são essas que estão inscritas nos restos a pagar, as que ficaram do ano passado, né? Ok, secretária. Abrimos a palavra aos senhores vereadores que queiram formular alguma pergunta. Com a palavra, o presidente do Legislativo, Juca Bortolucci. Obrigado, vereador Bebeto, presidindo esta audiência pública. Cumprimento também os demais vereadores presentes. Vereador Wilson, vereador Felipe, vereador Giovanni. Também cumprimento a secretária de Finanças, Raquel Campanhol, os demais representantes do Poder Executivo aqui presentes, convidados. Também uma boa noite aos amigos que nos acompanham através da Rádio Municipal.
formulei algumas perguntas. Vou começar aqui por uma. Secretária, quanto o Refis representou em valores aos cofres públicos e se foi satisfatório? Eu lembro que na época, por estar no final do ano, houve até uma emenda deixando aí somente 30 dias para que pudesse haver então o Refis. Então, gostaria de ver se esse número foi satisfatório, se deu um resultado esperado. E depois, então, eu continuo com a próxima pergunta. Nós respondemos requerimento a respeito desse assunto, acho que foi em torno de 3 milhões, eu não vou lembrar o valor exatamente agora. Mas, assim, eu acho que toda medida que foi tomada, inclusive com o aval aqui da Câmara Municipal, para a entrada de mais recursos para o município, foi muito válida, porque nessa situação, né, que a gente depende sempre muito mais de recursos de fora do que a gente tem de receitas próprias, né, todo o incremento que a gente tem na arrecadação vale muito a pena. Acabou ajudando bastante, porque o final do ano foi muito difícil, né? Mas esse recurso ajudou bastante, inclusive porque durante esse ano ainda tem alguns parcelamentos que o pessoal ainda está fazendo o pagamento, não é um volume muito grande, mas acaba sempre ajudando bastante. Obrigado. Então, eu vou fazer mais duas, viu, senhor presidente? Nesse momento, eu gostaria de perguntar para a secretária, é uma situação que nós temos observado e apoiado. O prefeito vem trabalhando com criatividade para conseguir cuidar da nossa cidade, investir em algumas áreas que sem recurso, com certeza ele não conseguiria fazer essas obras, essas reformas em benefício da cidade e da população em geral. Sobre algumas obras que o município tem recebido como doação, a gente acompanha e entende. Queria que a senhora falasse um pouco como que isso funciona, até porque na última sessão foi levantada essa questão e se falaram, ficou no ar, né, que cheira mal, que é alguma coisa escura. Então, eu queria aproveitar a oportunidade. A melhor pessoa, a ideal seria o próprio prefeito, mas como você está aqui representando, que você pode falar um pouco dessa questão também para os vereadores que estão aqui presentes e também para os convidados e para a população que nos acompanha através da rádio. Como se é feito, então, essas doações dessas obras em benefício da população através da iniciativa privada? O município, a prefeitura, ela não recebe nenhuma doação em dinheiro dessas empresas, né? As doações são feitas através sempre de serviços, né? Então, não passa pela nossa secretaria, porque a gente não recebe nenhum recurso em espécie, né? Mas sim, é formalizado um termo de doação e que a empresa doa o serviço e não o dinheiro. Então, o município ele não contrata esses serviços e sim ele recebe de doação o serviço pronto. Só para finalizar, obrigado. Eu até já tenho conhecimento, mas é bom que você também, como agente e funcionária pública, possa explicar também como se tramita essa questão. Outra pergunta, acho que pertinente: se existe no município obras paradas, financiadas pelo governo federal, cujos repasses estão suspensos. Se existir, se a senhora tem aí alguma obra aí para citar que está parada com recursos de atraso aí do governo federal. Eu vou falar assim meio superficialmente sobre esse assunto, porque eu não tenho informação precisa, mas até onde eu sei, tem sim algumas obras que o governo federal não tem repassado o recurso e por isso está com dificuldades e está sendo continuada. Salvo engano, acredito que tem creche que foi feito o serviço inicial e não pôde dar continuidade por conta da falta de repasse.
Então, eu encerro por aqui. Agradeço ao presidente, vereador Bebeto, secretária, pelas respostas. E vou continuar aqui até o final. Se surgir mais alguma, a gente participa novamente. E agradeço. Uma boa noite a todos que nos acompanham. Quero registrar a presença do vereador Antônio da Loja. Com a palavra, o vereador Felipe Sanches. Senhor presidente da Comissão de Finanças, vereador Bebeto, vereador que acompanha a comissão também, vereador Wilson e vereador Alex Baker, a todos os vereadores, as pessoas que estão nos acompanhando aqui em plenário, também na Rádio Santa Bárbara FM, e também a nossa secretária que hoje está aqui para fazer alguns esclarecimentos sobre a área e sobre questões da finança. Uma questão que eu queria fazer aqui, Raquel, até aproveitando o momento, é sobre a questão o setor de tributação, ele faz parte da Secretaria de Fazenda, correto? E o que eu tenho recebido muito, ultimamente, são pessoas, são aposentados, pensionistas, pessoas que têm até outra questão que foi implementada, que é a questão de câncer, que muitos fizeram a solicitação da isenção de IPTU desde o ano passado, e ao consultar os processos, a maioria dos processos ainda se encontram no setor de tributação, na Secretaria de Fazenda. E a maioria das pessoas nos perguntam o que estaria ocorrendo, porque nenhum ainda teve o respaldo, nenhum teve uma resposta ainda dos que me apresentaram. E na maioria, a gente vê que vários casos ocorreram dessa maneira, que não tiveram. Antigamente, até, quando a pessoa já estava isenta, naturalmente o carnê não era devolvido, então a pessoa já estava isenta do IPTU, e ali, então, já não viria mais o carnê. E as pessoas que me procuraram, até questionamentos que até fiz recentemente, não sei, já chegou na secretaria, sobre esse sentido, porque até mesmo para a gente poder informar a população e as pessoas, principalmente, que decorrem desse sentido, decorrem desse direito de solicitar a isenção, para que eles tenham um respaldo. Porque o levantamento que a gente tem, as pessoas que nos procuraram, dizem que não foram informadas, que ainda não têm resposta. E, naturalmente, a gente, como era um procedimento, era que quando o carnê não retornava no ano seguinte, queria dizer que a pessoa já estava isenta. E aí muitas pessoas dessas que foram atrás para ver o que tinha acontecido, já se virou o ano, o carnê não voltou desse ano, mas aí ela viu que a resposta dela estava indeferida. Ou seja, então ela teve um procedimento, o processo de deferimento, mas a resposta de indeferimento. E o carnê ficou, assim, dos 2 anos consecutivos do exercício, o carnê ainda continuou constando na secretaria. E aí é esse questionamento que eu ia fazer. E também o prazo que se leva da secretaria dar esse retorno sobre a isenção ou não aos solicitantes desse pedido, aos solicitantes da isenção. Se há um prazo que a secretaria tenta obedecer, há uma exigência dentro da secretaria em regra, as equipes, quais são os motivos e o porquê também da questão da solicitação muitas vezes demorar a ser respondidas à população. O que aconteceu ano passado foi que, como mudou a legislação, então foi um número muito superior ao que a secretaria tinha habitualmente para analisar, né? E, então, assim, não foi possível que dentro do ano terminasse essa análise, mas ela é feita todos os dias e os processos continuam sendo analisados, né? Não tem a possibilidade da pessoa ter sido deferida ou indeferida e não ter sido respondida, né? Se ela não recebeu resposta, é que o processo ainda não foi finalizado, né? Se tiver algum caso que a pessoa sabe a resposta e não foi notificada, eu preciso analisar, mas todos os processos que já finalizaram, vai a cartinha para o contribuinte, não é para ele ficar sem resposta. Certo, então de 2015 ainda há... Tem processos ainda, teve bastante gente que já recebeu a resposta, mas ainda tem processos em análise na secretaria. Desde o ano de 2015. Isso. No caso, a gente já passou do exercício de 2015, estamos passando para o exercício de 2016, e possivelmente, pode ser que muitas pessoas que estão nessa análise, nesse processo de análise, eles venham a ter que pagar o IPTU porque não vai ser deferido. Acaso, nós torcemos para que não. Mas pode ser que existam casos de pessoas que não passarão no processo. Se ela não tiver o direito, né? Exatamente. Mas a gente acredita que todos que
entraram, deve ser... A pessoa ela é informada, né, vai a informação no carnê e tal da Exatamente. legislação. Até os requisitos no ato de protocolar, eles são informados do que tem que Isso. constar ou não, então acredito que a grande maioria não. Mas se porventura ocorrer, através de algum detalhe da secretaria ou na análise, essas pessoas que vão, que está em análise, e aí passou o período 2015, 2016, aí vamos entrar em 2017, elas vão receber esse carnê e como é que ela vai fazer agora? Ela vai ter 2 saldos a pagar de carnê? Não deve entrar em 2017, né, que nós estamos se esforçando para terminar esses processos. Mas se ela não tinha direito e ela fez o pedido, ela tem que pagar. Agora, ela pode receber a resposta e entrar com recurso também. Se ela não concordar ou tiver uma situação diferente daquela que ela apresentou inicialmente, ela pode estar entrando com recurso também. Ela tem o prazo para fazer esse recurso. Até uma dúvida que eu tenho, e que sou perguntado também sobre essas pessoas, sobre a questão de multa e juros nesses casos. Vamos supor, a pessoa entrou Fica na suspenso. esperança... Exatamente. Então, era até bom para a gente poder fica esclarecer. suspenso, ela não paga. Que era uma multa e dúvida juros. que eu tinha e muitas pessoas tinham, porque muitas vezes está na não. análise. Ninguém protocola de má fé o pedido de isenção. Isso, Todo mundo que exatamente, protocola tem para si a concepção que tem o direito. Isso. Agora, se por causa de uma regra, de uma lei específica nesse sentido, não houve o direito, eu não entendo como má fé da população. Então, eu não vejo... não, como... ela não é penalizada como Sim, multa e exatamente. juros, Então, eu entendo... Fica suspenso para análise da documentação. Exato. Né? Então, eu não entendo, assim, a penalização com juros e multas. Não Então, assim, está sendo dito que foi uma questão esporádica pelo fato que houve em 2015. porque o volume foi muito superior ao que normalmente acontece. Né? Esse rotineiro. ano eu não tenho as informações ainda, mas eu acredito que já tenha sido um número menor. Certo. Então, são essas questões que eu queria trazer, até mesmo porque somos abordados todos os dias nesse sentido. E aproveitando até a audiência pública, que a gente faz esses apontamentos, essas solicitações e questionamentos, porque temos mais facilidade também de nos encontrar e aqui sanar algumas dúvidas. Eu acredito Mas que... a gente está lá à disposição também, se precisar. Opa, da à próxima, vontade. pode ficar tranquilo. Tá bom? Então, eu quero agradecer a Raquel pelas respostas, agradecer à presidência que vem conduzindo os trabalhos da Comissão de Finanças. Acredito que, nesse momento que eu me recordo aqui, que estava mais me chamando a atenção e que eu estava mais sendo questionado, era esse sentido. Então, se houver, depois eu peço aqui a algum dos vereadores que transmita o questionamento. Obrigado. Secretária, também gostaria aqui de fazer mais uma pergunta. Aconteceu um fato na nossa cidade que é sobre o lixo hospitalar e eu gostaria de perguntar para a senhora se essa empresa que faz o serviço de recolhimento aí dos lixos, se essa empresa ela está recebendo, se houve atraso no pagamento, se a senhora lembra o nome dessa empresa. Eu não vou saber falar assim de um fornecedor especificamente, porque são muitos, mas não fica sem pagamento o fornecedor, né? Preciso ver o que aconteceu nesse fato em específico, mas sem receber, o fornecedor não fica. A pergunta que eu fiz é sobre a empresa que transporta o lixo hospitalar, que sai dos prontos-socorros e leva para o lugar adequado. Essa empresa, a senhora não lembra o nome dela? Ela pode ter atraso no pagamento, mas ficar sem receber, não. Seguindo aqui os nossos trabalhos, com a palavra o vereador Wilson da Engenharia. Boa noite, secretária. Boa noite a todos aqui os presentes. Você que está nos ouvindo aí pela Santa Bárbara FM também, meu boa noite. Só para a gente ir tendo conhecimento da situação financeira do município, secretária, qual é o valor hoje, mais ou menos, não estou falando nada 100% certeiro, mas qual é o valor da dívida hoje que o município possui? Nós temos ali na audiência o quadro dos réis a pagar, que ficaram... Deixa eu voltar aqui no quadro. Bom,
Dos 67 milhões e 400 que foram inscritos até dezembro, que foi liquidado, já foi pago 48.900, quase 49 milhões. Ainda tem um saldo de 18 milhões e 500 mil, que a gente usa recurso desse ano para ir abatendo durante o ano. Tá. Outra pergunta só de curiosidade, que já me perguntaram, eu também não soube responder, e como é matéria pertinente à sua pasta, em 2014, se não me falha a memória, nós assinamos aqui nessa casa a autorização para que o DAE emprestasse na ordem acho que de 8 milhões e 300 mil, que eu me lembro de ter feito um requerimento. Esse dinheiro ele foi emprestado, foi dado, doado para a prefeitura, foi como? Não, foi a título de transferência, né? Não foi nem doação, nem empréstimo, não. Tá, foi mas uma isso transferência. me explica, que eu realmente não soube explicar para a pessoa. Perguntou, eu não soube dizer do que se tratava aqueles 8 milhões. A prefeitura vai devolver ou não devolve mais? Não devolve mais. Ah, não devolve Não mais. devolve. O DAE, então, não vê mais esse dinheiro, é isso? Não, porque foi assim que foi tratado na lei, né? Entendeu? Bom, da minha parte, tenho mais perguntas, mas vou deixar os amigos aí também perguntarem. Obrigado, secretária. Com a palavra, o vereador Giovanni Bolfin. Também quero registrar a presença do vereador Carlos Fontes. Boa noite a todos, boa noite, secretária, boa noite, membros da mesa. Eu tenho algumas perguntas muito objetivas também, para tentar entender um pouco mais a explanação feita aí pelos slides. E a minha primeira pergunta é a seguinte: a senhora comentou que uma parte dos recebimentos aí da prefeitura, das receitas da prefeitura, compõe o ICMS e o FPM, isso, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Quanto isso representa num orçamento geral, e qual está sendo, esses repasses estão acontecendo de fato, e percentualmente se nós estamos tendo algum tipo de perca nesse período que passou, de repasses que deveriam ter sido feitos e não foram realizados. Essa é a primeira pergunta. Aqui no quadro a gente não tem a análise vertical, só horizontal em percentual ali. Mas ela representa um volume grande, porque você vê, ó, de 169 milhões e 700, que é a receita corrente. Eu vou usar como parâmetro a receita corrente, porque a de capital geralmente ela tem a destinação específica de convênio, para um determinado convênio específico, então ela não pode ser usada para outra coisa, a gente acaba usando mais como parâmetro as receitas correntes, né? Que deu 169 milhões, valor bruto, sem descontar o Fundeb. E só das transferências, que é a FPM, ICMS, ali também tem Fundeb, que essas são a maioria dos que vêm de fora, né? 109 milhões. Então, ela é mais que o dobro, quase 3 vezes, das receitas tributárias, que são as que o município administra. E está dentro da expectativa pelo período? Então, não, o ano passado foi um ano péssimo, né? 2015... foi muito ruim, né? Tanto que as receitas correntes líquidas de 2014 para 2015, elas cresceram 3%. Né? Então, o ano passado foi ruim. Agora, nos primeiros meses, ela não está também arrecadando nem o índice inflacionário. Então, assim, continua em queda essas receitas, continua muito ruim a arrecadação, né? Tanto que um dos índices que nós falamos, que foi da folha de pagamento, ele tem subido bastante, principalmente por conta da receita, que ela tem subido menos que a inflação. Então, quando a gente reajusta os salários pela inflação, né, ele aumenta mais a despesa do que a gente recebe de receita, né? Por isso, esse é um dos itens que faz com que suba o percentual. E qual que é a perspectiva do governo até o final do ano com relação a essas transferências?
Eu acredito que a gente, no máximo, vai receber o que está previsto, né? Porque a gente recebeu 34%. Se nós multiplicarmos aí, são 3 quadrimestres, a gente deve arrecadar pelo menos o que está previsto. Mas a previsão já foi extremamente enxuta para essas receitas, né? Então, se arrecadar, vai ser o que está previsto. Só que no primeiro quadrimestre acaba sendo também um pouquinho maior, porque às vezes o governo repassa alguma coisa que ficou de dezembro. Né? Aonde que está identificado ali aquilo que é recebido através do IPTU, outras... É ali nas receitas tributárias, o 37.525.000, que daí está incluso IPTU, ISS, TBI, imposto de renda. Então, a gente está recebendo bem. Assim, em comparação com os outros municípios do nosso porte, não, a gente sempre tem uma arrecadação menor, mas se nós analisarmos as transferências correntes e as receitas tributárias, as tributárias não está tendo a queda que a receita de transferência tem, né? Então, assim, a gente entende que a lição de casa, assim, do município acaba sendo feita, porque o IPTU, ISS e ITBI, ele acaba arrecadando, não, assim, valores maiores do que se espera, mas a gente não tem tanta perca como tem das transferências. Certo. Existe alguma perspectiva de aumento de tributo para o ano que vem, por exemplo? Não. Nesse momento não. Sobre os depósitos judiciais que nós votamos o ano passado, nós não votamos o ano passado, porque o prefeito retirou o projeto e acabou fazendo depois por decreto. Mas tinha uma lei anterior, né? Fez o decreto em cima de uma lei aprovada anteriormente. Não me lembro. Aqui, aprovado por essa legislatura, não. Talvez não. uma... Bom, não vou... foi apresentado um projeto de lei pelo isso. prefeito para receber o recurso oriundo do depósito judicial. Mas não levantamos nada ainda. Não. Não, ainda não. É isso que eu ia perguntar. Não, ainda não. Agora, a última pergunta. Tem uma indagação. Essa folha de pagamento não está muito alta? Então, a análise que nós fazemos pelo crescimento da receita e a folha, a receita ela tem crescido menos a folha do que os gastos. É por isso que, é aquilo que eu disse, como a gente reajusta, sempre reajustou pelo menos a inflação, mas tem algumas situações que foram maiores, que foi o piso salarial lá dos funcionários que foi estabelecido, teve a questão do piso salarial dos professores também, algumas situações pontuais que foram feitas, ela cresceu mais do que a receita, né? A gente tem tomado medidas para readequar essa despesa, porque a gente também tem que reconduzir a menos de 54. Foi lançado no final do ano aquele programa de demissão voluntária, que tiveram algumas adesões. A gente tem combatido firmemente as horas extras, porque são despesas variáveis e que a gente não pode reduzir salário, mas as despesas variáveis a gente tem que reduzir por conta de estar reduzindo esse percentual com a folha, né? E contratações e algumas outras questões que a gente já tem trabalhado há algum tempo para ir diminuindo os gastos com a folha. Porque, se não me falha a memória, essa aqui já é o segundo quadrimestre com a folha já em excesso, né? Excedente. E aí, na última audiência pública, nós imaginávamos que a prefeitura apresentasse algum plano de contenção para poder regularizar isso, pelo menos no que reza a lei de responsabilidade fiscal. Mas, infelizmente, não foi possível. Medidas estão sendo tomadas, né? A gente já não vem contratando com as demissões, a gente está tendo que trabalhar com a quantidade de funcionário que tem, a gente não pode reduzir salário. O que foi feito, que ao longo do ano vai trazer um retorno também, teve alguns salários que não foram contemplados com reajuste, né? Os que a gente poderia não reajustar, a gente não reajustou, não podia estar prejudicando os funcionários concursados, mas os comissionados, secretários, prefeitos, a gente não reajustou. Então, assim, como a arrecadação ela vai, no mínimo, corrigir uma parte da inflação, esses salários ficando sem a correção, acaba também dando uma equilibrada. Muito obrigado. São essas minhas palavras, senhor presidente. Obrigado. Quero registrar a presença do vereador Cadu Garçom.
Com a palavra, o vereador Carlos Fontes. Senhor presidente Bebeto, quero cumprimentar também toda a mesa, cumprimentar a secretária de Finanças Raquel, também os vereadores que estão aqui na nossa retaguarda, também questionando, a população presente, as pessoas que nos acompanham pela Santa Bárbara FM. Eu quero até aqui parabenizar o vereador Felipe Sanches pela lei que foi criado, né? Eu estava vindo de casa para cá, fui buscar meu filho na escola, eu estava acompanhando aqui a transmissão dessa audiência pública. Ao presidente da Câmara, Juca Bortolucci, no qual cumprimento a todos. Secretária, eu gostaria de saber qual investimento aplicado em obras com o dinheiro do município que foi aprovado por essa casa, ou seja, o orçamento do ano passado, que estava na LDO. Eu gostaria de saber se a senhora tem um montante do investimento do município aprovado por esta casa e quais seriam as obras. Não sei se a senhora poderia nos informar. Eu não vou saber detalhar, porque esses relatórios eles são em valores fechados, né? Mas aí eu posso também fazer o levantamento e passar para o senhor, se ele quiser fazer um requerimento, alguma coisa. De investimentos, que são obras e aquisição de equipamentos, nós liquidamos agora no primeiro quadrimestre de 5.035.816. Do que eu me lembro, assim, uma parte do CIEP, por exemplo, da educação, que nós aplicamos recursos lá para finalizar, então os dois estão agora, acho que praticamente finalizados, né? Acredito que das UBS já tinham sido finalizadas o ano passado. Deve ser pagamento da construção de creches também, né? Isso com recurso então, do que município. Aqui ele vem o recurso tudo somado, mas a gente pode abrir depois em Sim, obras eu para já estou passando. até confeccionando o requerimento para você votar nessa casa para a gente buscar essas informações. Tá, Outra questão também, secretária, foi falado, inclusive até o próprio vereador Wilson já fez esse questionamento, já tinha marcado aqui, com relação ao empréstimo, para nós era o empréstimo, né, do DAI, que tinha lá um superávit de R$8.300.000, foi para a prefeitura, e segundo a Ares PCJ, disse que esse dinheiro não era para ser transferido para a prefeitura, teria que ficar no caixa do DAI para investimento das necessidades do DAI, ou seja, no tratamento de esgoto, que hoje o município trata 54%. E a senhora acabou de dizer que, no caso, esse não foi empréstimo, foi assim uma transferência, e que esse dinheiro não vai voltar mais para o DAI, é isso? Esse assunto a gente já acabou debatendo aqui na época, acho que bastante. Então, assim, eu não vou ter muitas informações detalhadas aqui, porque já foi lá em 2014. Eu me lembro bem que, na época, nós discutimos bastante esse assunto aqui. Eu trouxe todas as informações pertinentes. Mas o recurso foi a título de transferência, e foi isso que foi detalhado na legislação. E, inclusive, foi para as despesas de saneamento básico, conforme uma lei federal que estabelece os critérios que são de aplicação de saneamento básico. Certo. Então, e a senhora acabou de dizer que então, esse dinheiro não vai voltar mais para o DAI. Não, porque foi a título de transferência, né? E a senhora saberia nos explicar aonde a prefeitura investiu esses R$8.300.000? Sim, foi de acordo com a legislação, foi para pagamento de despesas de saneamento básico. De saneamento básico? Isso. Que são vários eu não vou me lembrar agora detalhadamente, porque é um assunto já antigo, mas na lei ela trata dos itens que compõem o saneamento básico. Tá. Outro questionamento, em 2013, início de 2013, qual era a dívida ativa do município? Você tem essa lembrança, não? Não tenho. Mas, assim, o que a gente observa é que ela cresce, né, por conta um dos fatores
Inclusive, como a gente reajusta anualmente os impostos, ela acaba sofrendo também a correção das multas e juros, né? Mas em números, eu não vou me lembrar de 2013, mas eu vou falar de um ano que a gente está trabalhando, que é o de 2015, que de 2014 para 2015, em número, quantidade, ela reduziu. E não do que ela vinha sido inscrita durante um ano para o outro, ela teve em 2015 um número menor do que teve em 2014. Mas então, hoje, agora em 2016, estaria em quanto hoje? Eu não tenho essa informação, Não tem. ela não trago aqui, mas... Porque a gente ouve-se falar que em 2013 estava em 140 milhões, hoje estaria quase 200 milhões. Acredito Mais que ou sim, menos. por conta das correções, né? Tá. Outro questionamento, a folha de pagamento hoje está em 50... Desculpa... 6,72. 56% e 72. Isso. 72? Isso. 72. Uhum. Desculpa eu estar fazendo essa pergunta, eu acho que alguém já fez, mas eu cheguei um pouco atrasado, tudo bem. devido foi levar buscar meu filho na escola, então só deu para chegar um pouco mais atrasado. Bom, então, na verdade, o questionamento baseado, voltando à questão lá do repasse do DAI, porque o que nos chama muita atenção é que nós estamos acompanhando com relação ao tratamento de esgoto, que as pessoas têm nos procurado, a população tem nos procurado, reclamando demais que aumentou a taxa do DAI, a água aumentou muito aqui na cidade, e a cobrança do esgoto de 100%, sendo que o município, segundo o levantamento, até assinado pelo governo municipal, trata 54%. Quando a prefeitura assumiu, esse governo assumiu a prefeitura, era 54% e hoje continua sendo 54%, e, estranhamente, houve esse empréstimo, né, esse empréstimo de 8.300.000, que, segundo a própria área PCJ, deveria ser investido na autarquia investir, porque realmente, na verdade, o DAI não é para dar lucro, né? Tudo que entra no DAI é para investir na qualidade de vida com relação à água e esgoto da população. Então, eu quero agradecer aí as respostas da nobre secretária, e com relação às obras e o que foi gasto, eu estaria fazendo um requerimento mais detalhadamente. Isso, porque daí a gente pega lá as informações e passa no requerimento, acho que é melhor. Tá ok. Obrigado, secretária. Abrimos a palavra às pessoas presentes que queiram formular alguma pergunta. Eu gostaria que você, fazendo um favor, ficasse de pé e se identificasse. Som. Isso. Boa noite, meu nome é André Salustiano. Gostaria de fazer uma pergunta à secretária, na linha de raciocínio no que se refere aos gastos com a folha de pagamento. Na última audiência, foi apresentado o número de 56,16%, acima dos 54%. E a Lei de Responsabilidade Fiscal diz que há necessidade de se fazer um plano de contenção e reduzir no mínimo 1/3 do excedente, ou seja, 2,16%, que daria, conta rápida, aí 0,72%. Porém, a secretária nos mostra o número, que no primeiro quadrimestre de 2016, o número ficou em 56,72%. Primeira pergunta é a seguinte: caso o plano tenha sido feito, não haveria necessidade de passar por essa casa de lei? Aí seria mais uma questão jurídica, eu não vou saber te responder. Mas quanto ao prazo para readequação, tem o artigo 23, se eu não me engano, que ele dobra, no caso do PIB ter sido negativo, ele dobra os prazos na legislação, né? Então, assim, se você tinha um quadrimestre para readequar, você acaba tendo 2, porque a gente vem de um PIB negativo há vários trimestres, né?
Mas o readequamento aí é o total, né? Eu estou falando aqui do 1/3, que é por lei, que Isso. já no primeiro quadrimestre Então, tem que ser feito. Mas aí, como teve os trimestres com PIB negativo, teria, no caso, dois quadrimestres para readequar, que seria agora agosto. Tá, aí vamos... acho que é achismo, né? Mas a senhora acredita que no próximo quadrimestre vai conseguir reduzir esse 1/3? E a senhora falou que não houve contratação. A partir de fevereiro, só nessa Casa de Lei, foram 7 contratações de funcionários comissionados, que onera aí custos e logo leva o número maior. Bom, primeiro o achismo aí, porque não dá para falar. Então, a gente está trabalhando para reduzir, né? Porque esse é um compromisso legal que o município tem e trabalha para isso. Agora, das contratações, eu não sei dizer, porque acaba não passando pela... Era a próxima pergunta, se eu ia perguntar se tem anuência da sua secretaria as contratações, uma vez que é quem, teoricamente, deveria fazer esse controle para a redução aí dos 2,16%, já sobrando do outro quadrimestre. A secretária tem conhecimento de todas as indicações da lei, da onde precisa ser cortado, porque as primeiras, a senhora falou em redução de hora extra. Pode? Não, você vai me dizer mais que pergunta. tem 20% de comissionados, é isso, né? Isso. Não, nós temos sim, a gente está trabalhando em cima do que a lei determina, né? Ele fala de redução de 20%, Isso. não fala de número e nem de valores, Certo. fala que tem que ser de 20% de comissionados. E não foi feito. Não, a gente tem até agosto para fazer essa redução, né? Faz parte do plano. Tá ok, eu agradeço aí. Cumprimento o presidente aí da... Gostaria de deixar a secretária à vontade para suas considerações finais. Bom, eu gostaria de agradecer a presença dos vereadores aqui presentes, né? Sei que hoje está um dia difícil para a gente, porque está friozinho, está chovendo, mas eu acho que é importante, esse momento é muito importante, né? Que é o momento que a gente está aqui para trazer as informações e para discutir com vocês. Nem tudo a gente pode ter a resposta na hora, isso faz parte. Mas eu gostaria de agradecer a presença de vocês, aos ouvintes, se estiverem ouvindo, não sei se já cortou, mas está na internet. Porque é um assunto difícil, né, de ser tratado, mas eu acho que com o tempo a gente vai conseguindo passar, melhorar a forma com que a gente passa também as informações para que as pessoas consigam receber também. Tá bom? Eu agradeço a presença de todos. Agradeço a presença da senhora Raquel Campanhol, que conduziu essa audiência, aos demais vereadores presentes, encerrando essa audiência pública. Muito obrigado a todos.